E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai direto ao ponto para explorar os conceitos daquela nossa terceira aula, focando na saúde do solo e, claro, na tecnologia BioS. Para quem quer entender como a ciência de ponta e a prática diária se cruzam lá no campo, esse material vai dar a base perfeita. Então vamos lá. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso, sabe? Muitas vezes a gente olha para o chão e vê só terra, né? Uma coisa inerte. Mas, na verdade, isso é um ecossistema incrivelmente vivo. E a saúde que existe aí, nesse pequeno punhado de solo, é literalmente o que dita a resiliência, o desenvolvimento das plantas e, no fim das contas, a produtividade da lavoura inteira. Não tem como fugir disso. E para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos rápidos. 1. Saúde do solo e BioAS. 2. O poder das plantas de cobertura. 3. O sistema plantio direto. 4. Lucratividade na prática. E, por fim, 5. O futuro da sustentabilidade. Começando então com o nosso primeiro tópico, saúde do solo e BioAS. Olha só, a gente sabe que solos saudáveis têm características bem específicas, né? Eles são biologicamente ativos, produtivos e super resilientes. Mas o que isso significa na prática? Significa que eles têm uma performance muito melhor quando enfrentam estresses. Seja uma baita seca ou o ataque de uma praga ou doença, o solo aguenta o tranco. O resultado? Plantas bem mais nutritivas, uma capacidade gigantesca de sequestrar carbono e uma eficiência absurda no uso de nutrientes, além de melhorar a biorremediação de pesticidas. No fim do dia, construir essa resiliência é garantir o lucro, tanto financeiro quanto ambiental. Mas aí vem aquela pergunta de US$ 1 milhão. Como a gente sabe, de verdade, se o solo está saudável ou doente? É exatamente aí que entra a tecnologia BioAS, ou Bioanálise de Solo. Lançada em 2020 pelo Ministério da Agricultura e pela Embrapa, essa tecnologia foi um verdadeiro divisor de águas. Ela inova porque adiciona duas enzimas-chave, a beta-glicosidade e a ariosulfatase, naquelas análises de rotina que a gente já está acostumado. É uma ferramenta de diagnóstico revolucionária para embasar as decisões de manejo de um jeito que a gente nunca viu antes. E isso nos leva à segunda parte, o poder das plantas de cobertura. Antes de falar das plantas em si, a gente precisa entender quem é o grande vilão dos nutrientes, a lixiviação. Imagina só, é aquele momento em que a água escorre, levando tudo embora, causando erosão, ou então quando ela se infiltra lá pelo lençol freático, lavando todos os minerais que deveriam ir para a planta. É uma verdadeira sangria de recursos. E adivinha, as plantas de cobertura entram exatamente como a nossa principal linha de defesa orgânica para combater esse processo. Agora, o que é realmente fascinante de se notar é essa citação aqui do Lamas. A gente tem a mania de focar muito na parte aérea da planta, né? Aquilo que a gente consegue ver. Mas o verdadeiro milagre agronômico está acontecendo escondido lá debaixo da terra. As raízes funcionam como construtoras invisíveis. Elas tecem uma rede que estrutura e melhora todo o perfil do solo. E é isso que altera completamente o potencial da próxima colheita. Claro que, como toda técnica agronômica, a gente tem os dois lados da moeda. As vantagens são vastas, elas funcionam como um escudo protegendo o solo, geram uma palhada super rica e muitas espécies servem até para silagem. Mas, por outro lado, o uso não é simplesmente jogar a semente de qualquer jeito e esquecer. Existem desafios práticos de manejo. Exige planejamento. Escolher a espécie exata é quase como um jogo de xadrez delicado para não atrapalhar a cultura principal que vem em seguida. O que nos puxa direto para o tópico 3, o sistema plantio direto. O plantio direto é extraordinário justamente porque ele muda toda a lógica da operação mecânica no campo. Em vez de ficar arando e revirando a terra inteira, as máquinas modernas são cirúrgicas. Elas basicamente abrem um suquinho estreito no solo, depositam o fertilizante e a semente na quantidade certinha e já cobrem. Tudo isso num movimento só. Dessa forma, a terra sobre a palhada continua em repouso, preservando todo aquele ecossistema frágil que a gente acabou de falar. E os benefícios disso são gigantescos e formidáveis, escalando para qualquer tamanho de propriedade. Ocorre uma redução brutal na compactação do solo, ajuda a água a infiltrar para repouso lençóis subterrâneos e corta para valer a emissão de gases de efeito estufa. E olhando do ponto de vista da operação em si, a economia de combustível, de tempo e de mão de obra é enorme. É o que abre as portas, por exemplo, para sistemas integrados geniais, como a integração lavoura-pecuária-floresta, tudo no mesmo espaço. E agora vamos para a parte que todo mundo gosta. Tópico 4. Lucratividade na prática.
Aqui a gente precisa ser bem claro, com base na ciência e nas pesquisas da Embrapa. Sustentabilidade não é só um termo bonito para ficar na teoria. A união dessas práticas, como a escolha correta da planta de cobertura aplicada no plantio direto, significa retorno financeiro positivo e imediato. Cuidar do meio ambiente é, comprovadamente, botar dinheiro no bolso. E isso ilustra brilhantemente o que eu estou falando. Dá uma olhada nesses dados reais lá de Mato Grosso do Sul, mostrando o lucro operacional por hectare numa sucessão com o feijão. A primeira barra indica a área em pousio, ou seja, deixaram a terra sem nada. E o lucro bateu pouco mais de R$ 1.000. Agora, olha a barra lá da ponta, onde usaram o mileto antes. O lucro salta para mais de R$ 1.516 por hectare. É um salto enorme, provando com números a viabilidade financeira esmagadora de planejar a lavoura desse jeito. Por fim, vamos ao nosso último tópico: o futuro da sustentabilidade. O ponto crucial aqui, pessoal, é que não existe uma bala de prata. Para enfrentar os desafios que a agricultura tem hoje e vai ter amanhã, a gente precisa de um pacote integrado de soluções modernas. A gente está falando da convergência do plantio direto com aqueles diagnósticos super precisos da BioAS, unindo forças com a agricultura de precisão, métodos inteligentes de irrigação e muita biotecnologia. É essa sinergia que permite criar sistemas tão robustos que a gente passa a precisar de cada vez menos intervenções químicas. E para fechar essa nossa análise, fica uma reflexão provocativa. Com toda essa tecnologia absurda que a ciência gerou para a gente, desde a biologia do solo até as planilhas mostrando a rentabilidade da safra, o caminho está mais do que traçado, né? Como a agricultura moderna pode continuar aumentando a sua produção só revitalizando as terras atuais através dessas práticas de excelência, sem precisar avançar 1 centímetro sequer em áreas naturais intocadas? A resposta já está aí, debaixo dos nossos pés, esperando a gente agir. Muito obrigado por acompanharem, continuem estudando esse tema incrível e até a próxima!